Bom, aqui a gente tem o nome do livro, ó, Uma História pelo Meio. Não, não é uma casinha no céu, não. É Uma História pelo Meio, menino. Uma História pelo Meio. Pronto. Tira isso. Pronto. Então tá assim, ó. Sempre que vocês forem receber a folha de fichamento, a folha de orientação do fichamento, ela vai vir com o nome do livro aqui em cima, a capa do livro aqui embaixo, certo? E aqui vai ter uma orientação. Após ler a história, Uma História pelo Meio, leia todas as regras aqui descritas. O que acontece é que a gente nunca lê isso aqui, né? E como eu disse para vocês, sempre eu coloco dicas no enunciado das atividades para que você saiba fazer bem direitinho. Então aqui tá, leia todas as regras. Mas o pessoal nunca lê. E aqui sempre, se você quiser procurar depois lá nos seus arquivos, tá sempre dizendo isso aqui, ó, em forma de texto, que a gente chama de prosa, nunca em lista, certo? Mas eu leio todo, que é o que me ajuda a fazer. E o pessoal ainda faz isso aqui em forma de lista e não pode. Então hoje a gente vai fazer o que nesse primeiro momento de aula, até 9 horas. A gente vai observar todos os detalhes do livro, tá? Depois a gente vai partir para a leitura. E só depois que eu vou dizer para vocês qual que vai ser a atividade de casa, tá? Então não é fichamento hoje, mas vocês precisam compreender sempre a leitura dessa parte aqui, ó. E a gente vai tentar fazer, vamos dizer assim, o princípio do fichamento hoje, tá? A gente vai tentar fazer o princípio do fichamento para que você não fique perdido, porque não pode ser feito em forma de lista. Nunca pode ser feito em forma de lista. Tem sempre que ser feito em forma de texto. Então aqui, ó, a gente tem hoje a nossa análise do livro, tá? A gente tem essa proposta de leitura aqui para esse momento, né? Finalzinho de segundo bimestre, que a história se chama Uma História pelo Meio. Como o Teotônio falou, a gente tem aqui ótimas gravuras, ótimas ilustrações, eu achei muito bonito, certo? E essa moça que está aqui sentada aqui, é ela que é a autora do livro. O nome dela é Elvira Vigna, certo? Ela é quem criou essa historinha. Aqui a gente vai ver uma sinopse. O que é uma sinopse? É um texto bem curtinho que fala um pouquinho da história do livro sem dar spoiler, entendeu? Isso que é uma sinopse. Um texto bem pequenininho que vai falar um pouquinho desse livro aqui, mas que não vai dar nenhum spoiler. Então diz assim, ó, no livro, a autora Elvira Vigna brinca com o fato de contar uma história que já estava acontecendo antes mesmo do livro começar. E isso aqui é muito importante a gente saber, porque é justamente esse o fato, viu, Theo, que deixa a gente ter a impressão de que o livro é confuso. Porque o livro começa pelo meio de uma história que já tinha começado antes, certo? Então, a intenção da narrativa é mostrar pra gente que quando a gente perde um pouquinho do começo das coisas, a gente meio que até a gente se encontrar, a gente leva tempo. Então é importante a gente saber o que é um começo, o que é um meio, o que é um fim de um texto, certo? Então aqui diz que a narrativa ela vai se desdobrar em muitas outras, ou seja, vão acontecer várias histórias ao longo do início da nossa história. E a gente tem uma personagem principal que é a menina Roseli, certo? É a menina Roseli que estava lendo um livro, né? Quando um vendedor de passarinhos ofereceu um passarinho para ela comprar. Então, o livro ele vai instigar você, leitor, a criar a própria história com base no texto. E os espaços em branco que tem no livro é de propósito para a gente poder fazer as nossas atividades, tá? Para a gente poder fazer as nossas criações durante a nossa aula. Eu achei fantástico isso no livro, que ele tem várias partes em branco. Quase perto do final do livro começa a história sobre o irmão dela. Isso, exatamente. E o interessante é que a gente também vai poder fazer parte dessa história aproveitando as páginas em branco, certo? Então essa foi a sinopse, agora a gente vai saber um pouquinho sobre a vida da Elvira Vigna, né?
Ela é escritora, mas ela também já trabalhou como artista plástica, né? Como ensaísta, como jornalista e como Dá tradutora. pra ver. Ela tem todo o porte, né? Ela nasceu no Rio de Janeiro. Ela fez mestrado em comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no universo infantil, a autora se destaca tanto na ilustração quanto na escrita. Ela tem uma obra chamada Problemas com o Cachorro, que ganhou um selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e ela também ganhou o prêmio de melhor obra infantil da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que também premiou ela na categoria de melhor ilustração, né, por Viviam como um Gato e Cachorro, que é o nome de outro livro que ela fez. E esse mesmo livro participou do catálogo da Feira de Bolonha em 2006 e também venceu o prêmio Jabuti de Literatura Infantil com o livro Lã de Umbigo. Mas ela já é falecida, ela faleceu em 2017. Oi? Juro que eu já ouvi falar desse jabuti em algum canto. Mas ela já é falecida, ela morreu em 2017, ela morreu há 3 anos atrás. Ela morreu? Morreu. E ela pegou nesse livro? Oi? Ela pegou nesse livro? Quem tá perguntando? Quem tá perguntando? Eu. Pode perguntar. Tia, e como que ela fez o livro? Ela fez como assim? Não, ela fez o livro muito tempo antes de morrer, ó. Ela ganhou vários prêmios aqui, ó, tá vendo? Ela fez o livro muito antes dela morrer. Entendeu? E ela deixou o jabuti com quem? Ela deixou o quê? Os prêmios dela com quem? Não, ela ganhou os prêmios ainda em vida. Entendeu? Mas agora, eu sei que não tem como responder, mas agora uma boa pergunta. Quem que ela deixou os prêmios? Com quem que ela deixou o quê? Os prêmios. Não, os prêmios ficam com a família, né? Oi. Te aguardando. Não tá funcionando? Não tá funcionando. E agora? Não sei. Não Fica sem consegue áudio. entrar de jeito nenhum? Não. E agora, Eu né? instalei. E agora? Eu fui tentar. Não? Tia, Deve ser o celular, filha. É o chip. Não, não é o chip, não. É o celular mesmo. tia. Oi. Tia. Oi. Ela morreu no Rio de Janeiro. Hã? Ela morreu no Rio de Janeiro. Ela morou no Rio de Janeiro e acho que ela morreu no Rio de Janeiro também. Ô, tia, por que ela morreu de um tiro? Não. Peraí, não precisa ser tão trágica também, né? Não vamos ser tão pessimista. Oi. Não entendi a pergunta. Por favor. Porque quem mora no Rio de Janeiro é carioca. Por que é carioca? É. Quem mora no Rio de Janeiro. É porque assim, tem duas nomenclaturas. Quem mora na cidade do Rio de Janeiro, eu acho, é carioca. E quem mora no estado do Rio de Janeiro é fluminense, né? Carioca é uma palavra indígena, né? É uma palavra indígena. Eu não sei explicar agora qual que é a origem. Deixa eu pesquisar aqui, para não te dar nenhuma informação errada. Eu sei que é indígena. Carioca, deixa eu ver aqui, origem da palavra. Será que o nome de tia Alexandra é indígena também? Ah, sabia que era isso. Eu lembrava que era homem branco e oca, mas não sabia qual que era o sentido. Mas é tupi-guarani, né? Tupi, na verdade, né? Significa homem branco que mora dentro de uma casa. Por isso que é carioca, certo? Homem branco que mora dentro de uma casa. É o Slander, tia. Oi? É o Slander também. Tem que fazer a pergunta um de cada vez, senão não entendo. Primeiro eu. É o Slander. Hã? Indígena. Vigna que fala. Eu tô sozinho em casa, o Matheus fala de Slander e começa a me tremer todinho. Ó, a ilustradora é Raquel Matsushita. Olha aqui a fotinho dela, ó. Foi ela que fez os desenhos da historinha. Ela já é paulista, tá vendo? Ela nasceu em São Paulo. E ela é autora dos livros infantis Vovó Veio do Japão,
Desaforismos, Claro, Cleusa, Claro, Clóvis, vários livros que ela fez. E aqui a gente tem os nomes dos livros que ela fez, certo? Ela é autora do livro de contos Mínimo Múltiplo Comum e do Fundamentos Gráficos para um Design Consciente. E ela venceu também 2 jabutis, né? Igualzinho a Elvira Vigna. E ela também ganhou os prêmios da Biblioteca Nacional da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, tanto a Raquel quanto a Elvira, elas são premiadas pelos trabalhos dela com literatura infantil, certo? Ela morreu também? Não, essa aqui não. Mas tá ainda viva. Porque olha só a Elvira. Elvira é mais velhinha, né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Elvira é mais velhinha e ela já é mais novinha. Então, a gente vai começar agora observar o nosso livro, tá? Eu quero que você pegue aí o seu livro na mão, tá bom? Tô com ele. A gente vai tentar observar agora. A gente vai tentar observar agora os detalhes do nosso livro, tá? Então, a gente vai ter uma importante função agora. Analisando esse livro, a gente vai observar agora como que é a composição da introdução do fichamento, tá bom? Então, eu vou abrir outra abinha aqui para a gente poder fazer o nosso fichamento, tá bom? Então, tudo começa utilizando aí a nossa ideia, né? Deixa eu aumentar aqui a letra. Peraí. Vou aumentar mais. Nós vamos colocar sempre com letra maiúscula no início. Como é que é o nome da história? Ó, segundo o nosso fichamento, a gente tem que colocar o título do livro primeiro. Como é que é o nome do título do meu livro? Uma história pelo meio. Uma história pelo meio, muito bem. Mas eu posso começar meu fichamento assim? Não. Como que eu começo meu fichamento? Eu acho que você tem que botar o nome em cima, né? Você coloca o nome do livro primeiro. Ótima sugestão. Vamos lá. Uma história pelo meio. Tá certo isso aqui? Tá. Começou com letra maiúscula? Começou. Ótimo, então tá certo. Agora, como é que eu vou começar aqui o meu fichamento? Eu tenho que colocar que eu estou lendo esse livro, certo? Então, eu tenho que começar assim, ó. O nome do livro que eu li é uma história pelo meio. Certo? Eu coloco vírgula. Deixa eu colocar aqui um parágrafo. Tá percebendo que eu coloquei o nome do livro aqui em cima, mas eu não tô fazendo em forma de lista? Eu não posso colocar isso aqui em forma de lista nunca num fichamento. Essa lista tá aqui para me ajudar a fazer o fichamento. Você entendeu isso? Qual que é o segundo item aqui? Esse aqui já foi, ó. Eu vou colocar aqui que esse aqui já foi. Vou colocar ele negrito. O que é agora? Autor, né? Como que é o nome da ilustradora? Aliás, o nome da autora, como é? Elvira Vigna. Então eu coloco, ó, o nome da autora é... Como é o nome? Elvira Vigna. Elvira Vigna. Coloco vírgula. Próximo item agora, ó. Perceba que eu não tô fazendo em forma de lista, tá vendo? Eu tô fazendo em forma de texto. Pode? Tia, a gente bota, a gente escreve numa linha só, mas a gente sempre bota a vírgula, né? Isso, a gente sempre bota a vírgula. O que é agora que a gente tem que ver aqui, Theo? Qual que é o próximo item? Ilustrador. Então, como é que é o nome da ilustradora? Raquel Sushi. Pronto, isso mesmo. Raquel Mati Sushita. Como é que é? Mati Sushita. Isso.
Raquel Matsushita, vírgula de novo. Então já foi a ilustradora. Muito bem, gente, vocês estão indo ótimos. Agora é o nome da editora. Como é que é o nome da editora? Editora Positivo, também positivo. Pronto. Editora é Positivo. Aí eu coloco, ó, a editora é a Positivo. Tá vendo que o nome da autora... Ah, obrigada. Tá vendo aqui que o nome da autora tá com letra maiúscula, o nome da ilustradora tá com letra maiúscula e o nome da editora tá com letra maiúscula? Sim. Pronto, isso aqui é importante, tá? Porque é nome próprio, tá? Então, já que já foi a editora, o que que vai agora? Número de páginas. Pronto. Quantas páginas tem esse livro? Esse livro tem... Quantas páginas tem o livro? 50 páginas. 48. Quem tá batendo aí? 48 páginas. 56. Quantas páginas? 56. Umas páginas em branco e tudo? Tudo. Ah, não. Então tem que contar 48. 48 com mais duas, 50. Tá no final. A gente pode colocar só até o final da história mesmo, não tem problema. Então, o livro possui 50 páginas. Eu ainda tô colocando vírgula, tá vendo? Eu não terminei o parágrafo ainda. O que a gente vê agora? Narrador, personagem falam um pouco sobre cada um. Tempo e espaço onde ocorreu a história. Pronto, Fala um isso pouco sobre aqui... cada um. Agora é que vai começar. Isso aqui a gente só pode preencher depois que a gente lê um pouquinho da nossa história. Pra gente saber se o narrador ele é um personagem, se ele é um observador. E a gente falar um pouquinho dele. A gente já sabe que tem a Roseli. Mas a gente tem que saber aonde que aconteceu a história, como que aconteceu. Então, por enquanto, tá assim, ó. A gente pode colocar um ponto final aqui, mas a gente vai continuar na mesma linha. Tá vendo que não está em lista o meu textinho? Ele não está em lista, ó. O nome do livro que eu li é Uma História pelo Meio. O nome da autora é Elvira Vigna. O nome da ilustradora é Raquel Matsushita. A editora é a Positivo. E o livro possui 50 páginas. Pronto, eu posso até colocar aqui um E, né? E aí eu coloquei um ponto final, mas eu não preciso encerrar o parágrafo aqui, tá? Então, ó, sempre observe isso. Aqui em cima eu coloco uma orientação bem clara, ó. Leia todas as regras aqui descritas. Por quê? Se você não lê essas regras, olha aqui, ó, a avaliação do fichamento como vai ser. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho do volume. Ó, o fichamento, ele tem que ser feito em forma de texto. Isso aqui dá ponto para você. Tem que ser feito em caderno de caligrafia. A letrinha tem que estar bonitinha. A letra tem que estar legível, as palavras bem escritas. Você tem que utilizar parágrafos, pontuações. Então, tudo isso aqui é que dá nota para o seu fichamento. Se você faz isso aqui em forma de lista, você está perdendo uma grande pontuação do seu fichamento. Então, para a gente fazer essa parte aqui que falta, da nossa introdução, a gente vai ter que começar a leitura do nosso livro. Tá certo? Então, todo mundo tá aí com o livro? Então, vamos lá. A gente vai abrir o livro. Eu tô aqui com o meu livro também. Essas páginas aqui vão ser só pra gente acompanhar a leitura. Eu quero que você abra o livro nessa página que tá mostrando aí no visor pra você. Você tá vendo? Pronto, é bem no comecinho. Quando você virar a página, ela vai ser essa daqui, ó, uma página em branco, que a gente vai trabalhar nela depois, tá? Quando a gente voltar de férias. Agora a gente começa a história, tá vendo? A gente já tá na página 6 e na página 7. Quem tá comigo aí na página 6 e 7? Pronto. Então eu vou pedir pra Ruth começar a ler pra gente a página 7, tá bom, Ruth? A Ruth vai ler o começo da história.
começar? Pode começar. Um cachorro pequeno o mundo já ia a meio. Ninguém mais se lembrava como é que as coisas tinham começado. E, para falar a verdade, ninguém tinha muito tempo para se preocupar com essas coisas. Coisas assim do começo. E quem não pensa no começo, também não pensa no fim. Mas isso já é a outra história. Muito bem, Ruth. Olha aqui, ó. Quem não pensa no começo também não pensa no fim. Então a Roseli, ela nasceu, tudo já tinha acontecido, né? Muita coisa tinha acontecido antes do nascimento da Roseli, certo? Quem será que é a Roseli? Quem que vocês acham que é a Roseli? Uma bichinha. É uma bichinha? Uma bichinha. Aqui diz que ninguém mais se lembrava como é que as coisas tinham começado, né? E também ninguém tinha muito interesse para se preocupar com isso, né? Então a nossa história já começa no meio, certo? Por isso que o livro se chama Uma História pelo Meio, porque está nos mostrando que antes de uma história começar, muita coisa já existe antes dela. Então a história ela não é um começo das coisas. A história é a continuação. Oi? Você viu que bonito que ficou nessa ilustração? A gente vai saber já por que ele tá aí. Pedaço de madeira, bem realista. É. Vamos ver a próxima? Virem a página. A gente vai pra página 8 e a página 9. Eu juro que eu não tinha visto as lagartinhas, como é bonitinha a lagartinha. Não é? Pode sim. É João Gui, né? Pronto, é. Pode ler. Pronto. A própria Roseli, por exemplo, quando deu pela coisa, estava em um mundo cheio de carros, fábrica, até mesmo sua família já viu irmãos. Nunca alguém tinha perguntado a opinião dela sobre carros, fábrica e irmãos mais velhos. E além da verdade, ela nem sempre conseguia pensar direito nessas coisas. Só sempre tanta coisa para fazer. E ela bem baixinha. Para que pensar tanto? Se ninguém vai querer saber do meu pensamento, agora, por exemplo, agora é uma hora boa para Roseli pensar no mundo. Tudo sossegado, nada de ver. O tal irmão mais velho lá longe, brincando com uma pessoa de gude. Pronto, então a gente já percebe aqui dois personagens. A gente tem a Roseli e tem o irmão mais velho da Roseli que estava brincando de bola de gude, que a gente chama aqui de Bila, né? Então a gente vê que a Roseli, né, ela estava assim vivendo num mundo cheio de carros, cheio de fábricas, né? E ela tinha um irmão mais velho. Então percebe que nessa história a gente consegue observar que antes da Roseli chegar, existia um mundo já cheio de muitas coisas, né? E aqui na historinha a gente percebe que nunca alguém tinha perguntado a opinião dela sobre isso, né? Sobre carros, sobre fábricas e sobre o irmão mais velho. Você acha que a relação dela com o irmão mais velho é legal? Acho que não. Tá meio assim, né? Ela tá questionando, né? Ela meio que tá questionando por que meu irmão mais velho existe. Ela tá meio assim, né? Então aqui tá dizendo que ela não conseguia pensar muito bem nessas coisas. Ela não conseguia formar uma opinião, porque sempre tinha muita coisa para fazer. Aí quando ela começava a falar baixinho, para poder pensar nessas coisas, ela acabava dizendo, ninguém vai querer saber do meu pensamento. Então ela tinha várias ideias que passavam na cabeça dela, né? Mas ela achava que ninguém ia se interessar por aquilo que ela estava pensando, né? E aí teve uma hora que a Roseli começou a pensar no mundo. Um momento onde estava tudo bem sossegado, onde não tinha nada assim muito importante para ela fazer.
E aí foi quando ela percebeu que o irmão dela estava jogando as bolinhas de gude, né? Que será que vai acontecer agora? Agora a gente vai mudar de página, a gente vai para a página 10 e 11, que é essa daqui, certo? Ô, Theo, você quer ler pra gente? Eu quero. Pode ler. Pode começar? Pode sim. No entanto, Roseli não estava pensando no mundo. Roseli estava lendo um livro. Um livro emprestado do irmão. Um livro meio difícil, mas Roseli já tinha conseguido ler algumas páginas. E aí que nossa história começa. Roseli, no meio do livro do mundo, recebeu uma visita. Mas, distraída, nem percebeu. Será que nossa história começa aí mesmo? Será que já não começou antes? Naquela página em branco, com que todas as histórias de todos os livros começam? Bom, mas isso já é outra história. É a história das páginas em branco. Pois é, tá vendo? A Roseli, ela tava fazendo alguma coisa. Ela tava fazendo o quê? Ela tava lendo um livro emprestado do irmão mais velho dela. Lendo o livro. É. E esse livro, para ela, parecia que era um pouco difícil, não tinha uma linguagem muito clara, né? Mas ela tinha conseguido ler algumas páginas, ela estava ali distraída. E aqui no livro diz que é aqui que a nossa história começa. Só que ela já começou muito tempo antes, né? Inclusive as nossas páginas em branco, elas podem depois revelar para nós o que tinha já acontecido antes dessa história aqui começar, né? Então a Roseli estava lá, lendo um livro, tranquilamente pensando nas coisas do mundo, e ela acaba de receber uma visita, mas ela nem percebeu, né? Ela recebe uma visita, mas ela não está dando muita atenção para aquela visita, ela está meio distraída, ela está lendo um livro, pensando nas coisas do mundo, porque esses carros, porque essas fábricas, né? Então ela tá ali meio que numa chuva de pensamentos e a gente vai passar. Porque eles ficavam ligando pra mim, porque meus amigos já estão de férias, aí eu tô fazendo uma besteira deles, aí depois eu saí por causa que eles ligaram, aí deu um bug aqui, aí... Não, não tem problema não. Quando você voltar, você já entra sem precisar pedir permissão, tá bom? Então agora, a gente já sabe em que nível que a gente tá aqui na nossa historinha. A gente vai mudar agora para as páginas 12 e 13. O Tiago quer ler pra gente, Tiago? Cadê o Tiago? Tiago? Quero não, tia. Quer não? Tá bom. Quero não. O Ravi quer ler pra gente? Quero não, tia, quero não. Tem problema não. O Ravi quer ler pra gente? Miúda coisa. Ih, o Ravi dormiu. O Ravi, cadê tu? Ravi. Você quer ler pra gente a página 13? Queria não. Tá bom. Bruna, você quer ler pra gente? Leio. Obrigado. Pode ler então aqui a página 13. Essa página 13. É, a página 13. Vamos dizer que a nossa história começa assim. Era um vendedor de passarinhos que chegou perto da Roseli enquanto ela lia um livro e disse: Você quer comprar um passarinho, Roseli? Pronto. Então a gente percebe aqui que entrou um terceiro personagem na história. Quem é esse terceiro personagem mesmo? O vendedor de pássaros. Isso, um vendedor de passarinhos. Só que eu tive a impressão que o vendedor de passarinhos já conhecia a Roseli, porque ele chega chamando ela pelo nome, né? Então o vendedor de passarinhos chega bem pertinho dela e diz: Quer comprar um passarinho, Roseli? E ela estava ali lendo o livro, né? Então aqui na página 13, estamos fazendo de conta que a história começa nessa parte, né? Vamos fazer de conta que a história começa aqui
com a Roseli lendo um livro e o vendedor de passarinhos chegando aqui para oferecer o seu passarinho. Aí a gente continua aqui, ó, na página 14, tá certo? Deixa eu ver quem é que pode ler pra gente. Felipe, você quer ler pra gente a página 14? Lê pra gente, por favor. Certo. Vamos dizer que o desenho completo e a Roseli embaixo de uma árvore. Lendo o livro, e perto dela está o vendedor de passarinhos, falando com ela. E a luz apareceu um sonho. E na árvore tem uma lagartinha mais ou menos isso. Então, aqui, nessa página, a gente vê assim, que o desenho completo, né, que tá falando aqui, Roseli embaixo de uma árvore lendo um livro, né? Que desenho que é esse? A autora do livro quer que você visualize, né, a história que está sendo contada aqui. Inclusive, antes da gente continuar, eu vou fazer aqui uma chamada para os nossos alunos aqui no nosso grupo. Alô, 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 meus queridos do 5º ano, venham para nossa aula aqui no Google Meet. Nós estamos analisando o livro Uma História pelo Meio, da Elvira Vigna. Venha participar com a gente, eu vou mandar para vocês aqui alguns spoilers no grupo, tá bom? Participe com a gente. Peraí que eu vou ter que sair para falar de novo, senão não deu certo. Hein? Ai, povo do bem, é muito povo do bem. Vamos, pessoal, participar com a gente aqui da leitura do livro Uma História pelo Meio. Nós estamos fazendo a análise do livro agora e aguardando todos vocês, tá bom? Então, aqui, ó, a gente consegue perceber esse interesse que a autora tem de fazer com que a gente compreenda o que está acontecendo. Então, nesse momento, a gente percebe a Roseli embaixo de uma árvore, certo? Lendo um livro, e perto dela chega um vendedor de passarinhos que fala com ela, né? E lá ao longe aparece Antônio. Quem é o Antônio mesmo? É o irmão mais velho da Ah, é o irmão mais velho da Roseli, não é isso? Muito bem. E na árvore tem uma lagartinha. Olha a lagartinha que bonitinha. Vocês viram a lagartinha que bonitinha? Pronto. Então é esse o pano de fundo da nossa história. A Roseli distraída, lendo um livro e perguntando várias coisas que estão passando pela cabeça dela e se questionando se alguém teria interesse de conhecer, de saber esse assunto. Quando, na verdade, chega um vendedor e oferece a ela um passarinho para ela comprar. E o Antônio, irmão mais velho dela, está jogando bila ali no fundo da história, certo? Então, agora a gente começa uma outra fase da história. A história do passarinho que estava sendo vendido. Viu que a gente pode falar várias historinhas aqui? A gente pode falar sobre a historinha do passarinho que estava sendo vendido. A gente pode contar a história da lagartinha que estava aqui na árvore. A gente pode falar sobre o irmão da Roseli que estava jogando bola de bila. A gente pode falar a respeito dela que estava lendo o livro, sobre os pensamentos que ela estava pensando. Você viu que dentro de uma história só a gente poderia desenrolar várias histórias diferentes? Então essa é a proposta do livro. Agora a gente vai para a nossa página 16 e 17. Quem é que pode ler para a gente agora essa história, essa página? Se quiser, eu leio. Quem é que tá falando? Tô. Pronto, pode ler então. Era uma vez um passarinho marronzinho. Seu nome era Cururu. Oxi, Curupira, Tirapora, Anu, Baira ou qualquer outro nome que quisessem inventar para ele. Essa aí, pessoa, não é. É uma coleira real. Lá no norte chamam isso de
o assim. E dizem que dá sorte. O passarinho voou, ignorante de nortes e sus, açuis e reais. Sortes ou azares, ele voava atento. Um inseto, mutum ou cigarrinha, e ele parava no ar. Esse é gostoso. E depois arranjava um inseto no bico e a jeito de poder engolir, e lá se ia o mutum, cigarrinha, lagarta, lagartinho, abaixo, o passarinho tinha um endereço. Hoje tá todo mundo te ligando. Todo mundo te ligando. O passarinho tinha um endereço, mundo. Então, aqui a gente percebe, então, que começou a historinha do passarinho. Não é isso? Esse passarinho é um rabisco. Hã? Esse passarinho é um rabisco. Um rabisco? Caramba, para de ligar. Então, aqui começou a contar a história de um passarinho, ó. Mais um personagem aqui da nossa historinha, tá? Um passarinho. E ele tem diversos nomes. Por quê? Porque em cada região do Brasil, ele vai receber um nome diferente para a sua espécie. E aqui a gente também percebe um jogo de palavras utilizando o quê? Os antônimos, certo? Então a gente tem aqui, ó, nortes e sus, né? Assim fala, é o plural, né, que eles utilizaram para falar aqui. Norte e sul, o contrário de norte é sul. O contrário de sorte é azar. Então eles estão utilizando aqui um jogo de palavras com os antônimos. E aqui ele tá narrando, essa historinha tá narrando o momento em que um insetinho apareceu bem na frente do passarinho, né? Então ele acabou abocanhando esse insetinho, né? E queria engolir. E esse insetinho era uma cigarrinha, né? Ou então, como em muitos lugares se fala, né? Ele tem o nome de mutum, ele tem o nome de pulgão, de lagartinha, gargantinha abaixo, né? Significa ele engoliu direitinho, desceu pro meio, né? Então, aqui tá falando a respeito da vidinha do passarinho. Então, primeiro ele começou a falar sobre a historinha da Roseli, depois falou da historinha do irmão dela, depois falou da historinha do vendedor e agora do passarinho. Agora a gente vai passar para essa página aqui, ó. Posso ler? Pode sim. Pronto, tia. Vou começar. Pode ler. Mais precisamente, uma parte do mundo que ficava perto de um restinho da floresta e tinha além da floresta um sítio com horta e um dono de sítio. O dono de sítio plantava chuchu, mamão, laranja e ficava olhando para ver chuva. Ele não reparava no passarinho, que por sua vez também não reparava nele. Uma plantava, outra voava, ambos comiam e namoravam. Nenhum nem outro prestava atenção ao fato de que só tinha inseto porque tinha fruta e que só tinha fruta porque tinha quem comesse inseto. O dono do sítio prestava atenção na chuva, no boi do vizinho e no calo da mão. O passarinho prestava atenção nos insetos, no sol e na chuva e em gavião. Esta história
Tudo bem. Então aqui, ó, o que a gente percebe? A gente percebe que a historinha, ela tá se desenrolando, contando a partir do foco dos personagens que estão aparecendo no momento da história. Então aqui diz que uma parte do mundo que ficava perto do restinho da floresta, que tinha além da floresta um sítio com uma horta e um dono do sítio. Ó, quando vai aparecendo os cenários da história, vão aparecendo outros personagens. Agora a gente já tem o dono de um sítio participando da historinha. E tá dizendo o que ele fazia. Ele plantava chuchu, plantava mamão, laranja e ficava olhando o céu para ver se vinha chuva. Lógico, chuva para ele é importante, porque ele tá plantando, né? Agricultor, se preocupa com a irrigação do plantio, né? E ele não estava prestando atenção no passarinho, né? Que também não estava prestando atenção nele. Você viu, ó, duas histórias se encontram, mas ninguém está prestando atenção um no outro. Nem o passarinho presta atenção nele, no dono do sítio, e nem o dono do sítio presta atenção no passarinho. Tá aqui dizendo, ó, um plantava e o outro voava. Então, duas histórias diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo, sem ter nenhum tipo de relação, mas todos eles participando do mesmo cenário. Então, o dono do sítio planta, o passarinho voa, né? Os dois sabem comer, os dois namoram. Nenhum nem o outro presta atenção no fato de que só tinha insetos porque tinha fruta e que só tinha fruta porque tinha quem comesse o inseto. Então, o dono do sítio começa a prestar atenção aí na chuva, começa a prestar atenção no boi do vizinho, começa a prestar atenção aí no calo que ele fez na mão por causa do trabalho pesado. E o passarinho começa a prestar atenção nos insetos, começa a prestar atenção no sol, começa a prestar atenção no gavião, começa a prestar atenção na chuva, né? E aí no final, o que a gente consegue ler aí? Eita história besta. Tá ficando confuso esse negócio, não tá não? Sas. Aí, quando o passarinho entra em contato ali com o dono do sítio, a gente vai iniciar agora a história do dono do sítio, né? Que é perto da onde o passarinho morava. Então agora a gente vai entrar no conhecimento do dono do sítio. Quem é que vai ler essa página pra gente agora? Página 21. A gente já tá quase terminando. Posso ler? Pode sim. Doutor Euclides João Gomes, irmão de Jorge Gomes, da família dos Gomes, lá de Piraí. Ernesto Soares, seu Alfredo ou Alemão, como é mais conhecido. Seu Amadeu Assério Coronel Assério Alfredo. Que nome será o dono do sítio? Sabe-se lá. Pois é, qual será o nome do dono do sítio? Né? Quem é que sabe dizer qual é o nome do sítio? É doutor Euclides João Gomes, irmão de Jorge Gomes, da família dos Gomes, lá de Piraí, né? Será que é Ernesto Soares, seu Alfredo ou Alemão, né? Qual será o nome do dono do sítio? Alguém sabe? Dá nem para saber, né? A próxima página é essa daqui, ó. Quem é que pode ler pra gente? Eu. Pode ler. Caso que o dono do sítio tinha um sítio e um montão de preocupações, 2 vezes 4, 8, mais 15, 20 vezes. Menos não dá. 2 vezes 4, 8, mais 15, mais. E mais, e mais. As preocupações do dono do sítio eram todas. Contas de preocupação do dono do sítio eram todas. Calma aí, que já. A soma que ficava sempre mais curta do que a conta de Luiz. Dono do sítio, calco, aponta um lápis, um papel de embrulho, cheio de números, 2 vezes 4. Olha que passarinho bonitinho lá fora. Não chateis passarinho. 10 vezes 20
Você vê que a cabeça do dono do sítio é mais cheia de preocupação do que a cabeça da Roseli, né? Então, ó, o dono do sítio tinha muitas preocupações na cabeça dele. Ó, lembrando que a gente não sabe o nome do dono do sítio, né? Ele tá aqui 2 vezes 4, 8, mais 15, 20, 3 menos 30 não dá. Ele tá fazendo cálculos, muitos cálculos na cabeça dele, né? E aí, ele tá com um lápis na mão e tá rabiscando um papel, né? Um papel de embrulho, né? E ele tá fazendo um monte de cálculo, ele tá calculando um monte de coisas, né? Aí chega o filho dele e diz assim: olha que passarinho bonitinho lá fora. Aí acho que a mãe do menino chega pra ele e diz assim: não chateia seu pai, menino, né? Aí o pai dele pensa: passarinho. E começa a calcular de novo. Então, a gente tá vendo aqui um cenário onde o dono do sítio tá cheio de preocupação. Qual será a preocupação dele pra ele estar fazendo tanto cálculo de número? O que você acha que ele tá fazendo? Eu acho assim, tipo assim, ele vai pensar, como se assim, eu tenho uma plantação ou tenho galinhas. Aí eu penso assim, eu tenho 5 galinhas pondo dentro de um ninho. Em cerca de 9 dias vai ter tantos de ovos. E você entende bem isso, né? Você também tem essas preocupações, não é? Oi. Eu acho que também é conta pra pagar. Também, né? Porque se ele é um agricultor, ele precisa pagar os fornecedores das sementes, né? É conta para pagar, né? Ou então, de repente, ele pode estar fazendo os cálculos de quanto ele tem que vender para juntar o dinheiro das contas para pagar, né? Tia, Oi. que tal nos dar um nome pro dono do sítio até o livro falar qual é o nome dele? Mas a gente tem que descobrir se ele tem nome. Se ele não tiver um nome, a gente vai dar um nome para ele. Agora, observe aqui essa imagem. O que você consegue perceber aqui nessa imagem? Que desenho, que forma? Números. Ah, números e números e números. Mas forma que imagem? Uma árvore. Ah, então a árvore, ela vai retratar pra gente aí a produção dele. Muito provavelmente ele produz frutas, né? Ele deve ter pomares lá no sítio dele. Mas ele vive preocupado com números. Agora, do que será esses números, a gente não sabe. Se é conta para pagar, se é quantidade de coisa para vender, né? Estamos quase chegando ao fim, tá bom? Da nossa temporada de aula de hoje, de leitura. Quem pode ler pra gente a página 25? Pode ler, fica à vontade. Pode ler? Pode. É o seguinte, há R$10 em cada um. Qualquer criança na saída da escola, na pranchinha ou na porta de casa, comprava do dono do sítio. Ururus pintados, churros, frutas, tiraboras, línguas e chãos. Eu quero aquele e eu quero aquele outro. Valha, meu Deus, você viu por quanto que ele quer vender o passarinho? Você viu aí? Ele quer vender o passarinho a R$10 cada um? Não é isso? Eu quis entrar agora, meu Deus. Ah, mas vocês não sabem por que é que ele entrou agora. Vocês não sabem por que ele entrou agora. Vou dormir. Não! Que dormindo! Pedro entrou agora porque hoje é aniversário dele, né, Pedro? É, Pedro, parabéns! Mas espera aí, não saia daí não, que quando a gente terminar aqui a leitura, eu vou mostrar uma coisa pra você. Tá bom? Tá bom, Espera aí só um pouquinho. tá bom. Então, voltando, a gente tá quase terminando, viu, Pedrinho? Então, olha aqui, ó. A gente tá na leitura falando a respeito da venda do passarinho, né? Ó, no dia seguinte, a R$10 cada um, qualquer criança na saída da escola, na pracinha ou na porta de casa, comprava do dono. Ah, não é passarinho, não, ó. Ele comprava. É passarinho, né?
É cururu. Cururu é passarinho, né, nessa história. É porque pra mim cururu é sapo. Não é? Como é que você conhece cururu aqui? Não é sapo? Só que parece que cururu também é o nome de um passarinho por algum lugar aí do Brasil. Ó, cururu pintadinho, surupiras, tiraporas, inhanguás ou inhanguãs, não sei, e jaúns. Deve ser as espécies dos passarinhos, né? Ah, eu quero aquelezinho, eu quero aquele outro. O cara tá vendendo a R$10 um passarinho. Ô, Teotônio, isso é barato ou isso é caro? Barato. É barato? Pra mim é barato. Um passarinho é R$10? Pra mim é barato. Um passarinho só. É? Bom, eu não sei, eu nunca comprei um passarinho, né? Eu nunca comprei um passarinho, não sei se é barato ou se é caro. Mas se vocês estão falando que é barato, eu acredito. Minha prima, ô tia, é caro sim. Minha prima, ela comprou um passarinho diferenciado, né? Que não é um passarinho normal. Aham. A calopsita custou 100 conto. Olha! É muito caro, muito caro. Mas é porque calopsita também, né? Bem bonitona. É treinada. É sim. Agora a gente tá nessa página aqui, ó, na página 26. Quem pode ler? Ela tem uma calopsita de Pikachu. Oh, meu Deus. Quem pode ler pra gente essa daqui? Se eu pudesse ler 2 vezes, eu ia, mas... Quem é que pode ler pra mim a página 26? Ouch. Ixi, ninguém quer ler? Eu passo, tia. Pronto, pode ler. Depois de muitos dias de eu quero aquelezinho, a chuva voltou molhando tudo. Molhava a terra da rua e as bolas de futebol dos meninos. As gaiolas de tatuquara passaram a contar com um jornal à vista de teto. E dentro delas, serés de topete, curis, peito branco, cigadelos, comiam alpife e paravam o canto, esperando o sol. O sítio também chovia e a ponta do lápis, molhada pela água que vinha do céu, corria para uma beleza no papel de embrulho. As cores agora eram lindas, compridas, redondas. O sítio estava feliz. Só não estava batendo porque havia começado uma praga nos mamões. Ah, tá vendo aí? Chegou o momento de um acontecimento que pegou tanto os passarinhos quanto o dono do sítio. Que foi qual acontecimento? A chuva. Quando aconteceu a chuva caiu sobre todos. Tanto sobre os passarinhos quanto sobre a plantação do dono do sítio. O negócio é que o dono do sítio parece que está um pouco mais feliz aqui, né? Porque aqui está dizendo que as contas agora eram lindas, compridas, redondas, né? O dono do sítio estava feliz, porque talvez ele tinha vendido bastante passarinho, né? Ele só não estava mais feliz porque tinha começado uma praga nos mamões, né? E aí ele não ia poder vender os mamões para juntar um pouco mais de dinheiro, né? Mas aqui, ó, a chuva começou a molhar o jogo de bola de gude, provavelmente do irmão da Roseli. Molhou os passarinhos, né? Aqui tem as espécies dos passarinhos, ó, registrado. E molhou aí o sítio do senhor sem nome, né? Que agora a gente ainda não sabe o nome dele. Essa daqui vai ser a nossa última página de hoje, tá bom? E eu vou encerrar lendo ela para vocês, tá bom? A página 28. Um insetinho de nome esquisito, que é a Escora roseliana, da família do Testônios africanos, ou será que é horribilis, ferocis, estava no caule do mamoeiro e só saía quando a planta já estava quase morta. Um horror. Esses nomes esquisitos que a gente leu agora, a gente diz que são nomes científicos, tá? Todas as espécies na face da Terra têm nomes científicos que são nomes escritos em latim. Por isso que a gente não consegue compreender muito bem. Mas é a origem dos nomes, né? Das espécies.
Então aqui tá dizendo que esse inseto, aqui ó, o pé de mamão, tá vendo? Ó? Começava a corroer o mamoeiro todinho e só saía, né, quando a planta já estava quase morta, né? Coitado aí do dono do sítio, né, que perdeu aí mamões e mais mamões. Essa página aqui, ó, a gente vai ler na próxima vez, tá? Na verdade, é tarefa de casa pra gente ler, tá? Aqui, a história que tinha dentro do livro que a Roseli estava lendo. Então, ó, agora a gente vai entrar dentro do livro da Roseli. Mas, por enquanto, na nossa ideia, aqui na nossa visão, a gente tem aqui um pano de fundo, uma cena montada. Tá a menina Roseli lendo um livro, o irmão dela atrás dela jogando bola de gude, chega um vendedor vendendo aí os passarinhos, que na verdade é o dono do sítio, né? Que tá vendendo os passarinhos para ela. E ele vendeu bastante passarinho para poder pagar as contas dele. Até aqui todo mundo entendeu? Entendeu, né? Pronto, agora a gente... Inventou o nome pra ele mesmo. O nome É. vai ser todo... Por enquanto, ele é o senhor sem nome, né? O narrador da história, você já sabe se ele é um personagem ou se ele é um observador. Quem é o narrador da história? Não entendi. O narrador dessa história, ele é um narrador personagem ou ele é um observador? Observador. Muito bem. Então a gente vai continuar aqui a nossa introdução do fichamento. Ó. O narrador é observador. Certo? Aqui, ó, a gente já fez essa parte. Perceba que eu não estou fazendo em forma de lista. Eu estou fazendo tudo em forma de texto. Os personagens. Quem são os personagens da história que a gente viu até agora? A Roseli, o irmão mais velho, O fazendeiro. o Antônio. Esse nome. A menina Roseli, né? Que lia o livro. Então a gente coloca, ó. A menina Roseli que lia um livro. O irmão da Roseli que chamava como? Que se chamava Antônio. Quem mais que tem na história? Pássaro, O dono do sítio. O dono do sítio, que não tinha nome, né? Pelo menos até agora a gente não viu o nome dele, né? Quem mais que fazia parte da história? passarinho, Ah, e os passarinhos, né? E os passarinhos, pode não, né? que tem várias espécies, né? Tem muita, tem um passarinho marrom. E a gente vai colocar isso, ó, em especial o passarinho marrom que comeu a lagartinha, né? Pronto. Então a gente falou, ó, a gente colocou aqui o nome dos personagens e falou um pouquinho sobre eles. Tá vendo, ó? O narrador é o observador. Os personagens da história são a menina Roseli que lia um livro, o irmão da Roseli que se chamava Antônio, que ele fazia o que mesmo? Ele jogava bola de gude, né? Bolinha de gude. Isso. Aí tem o dono do sítio que não tinha nome e os passarinhos de várias espécies, em especial o passarinho marrom que comeu a lagartinha. Agora, aonde é que acontece essa história? Quem é que sabe me dizer? Acontece em vários cantos. Ó, aqui a gente tem que falar o tempo e o espaço onde a história ocorreu. Onde é que será que ocorreu a história? Na casa da Roseli, tanto quanto. Isso. Percebeu que ela acontece em vários lugares diferentes? Então a gente tem que colocar isso, ó. A história, ela acontece... Opa! A história Ó. acontece na A história acontece em vários lugares. Deixa eu subir aqui para você ver um pouquinho. Ó.
A história acontece em vários lugares ao mesmo tempo. Num dia de chuva, não é isso? Aqui a gente pode colocar os lugares que aconteceram dentro de um parênteses. Por exemplo, No sítio, na casa de Roseli. no sítio, na onde mais? Na casa da Roseli. Isso, na casa de Roseli. Pode ser também no alto, no alto de um galho na árvore, por causa do passarinho, né? E aí a gente fecha o parênteses. Tá vendo, ó? A história acontece em vários lugares ao mesmo tempo. No sítio, na casa da... Opa, aqui, ó. Isso, obrigado pela ajuda. No sítio de Roseli, no alto de um galho na árvore, tudo num dia de chuva. Gente, olha só. Isso aqui tudo que a gente fez agora é só a introdução do fichamento. Prestou atenção? A gente tá aqui ainda, ó. Tá vendo, ó? A gente ainda tá aqui, ó. Na primeira parte do nosso fichamento. Depois é que vai vir o desenvolvimento da história. E depois que vai vir a sua conclusão. Então, aqui, ó, tudo isso que a gente escreveu aqui é simplesmente o começo do nosso fichamento. Então, eu vou ler para vocês como ficou, ó. E a gente... Maria, um parágrafo só, isso daí tudo, né? Isso aqui é só a introdução, você viu? Isso aqui a gente tá só construindo juntos. A gente tá só construindo. Fichamento, assim, Pois é, por isso que a gente não pode ter preguiça de fazer o fichamento, porque realmente tem que escrever muita coisa, né? E lembrando, ó, não sei se vocês perceberam aqui, mas ainda vem o resumo da história, e o resumo da história é que tem que ter 15 linhas. Ou seja, até aqui é só a introdução. Daqui, ó, eu vou começar aqui, ó, o meu parágrafo, certo? E eu começo assim, ó. A história começa. E aí eu vou deixar aqui, né? Pra gente continuar. Aqui é o meu segundo parágrafo. A partir daqui, eu tenho que escrever... 15 linhas é só um parágrafo. Isso, mas ó, a partir daqui que começa a contar as 15 linhas. Tá vendo? Aqui é a introdução e é só a partir do segundo parágrafo é que eu começo a contar as 15 linhas. O que acontece é que a gente está fazendo um fichamento inteiro com 15 linhas, mas não é assim. Tá vendo? Então, aqui você faz a introdução, sempre em forma de texto, nunca em forma de lista. Quando começar o desenvolvimento, que é o seu segundo parágrafo, é que você vai fazer as 15 linhas da contação da história. Aqui você vai dizer que a Roseli estava lendo um livro, que ela achava o irmão dela muito chato, que ela tinha várias dúvidas na cabeça, que ela estava lendo um livro que ninguém entendia, ou que ela não entendia muito bem. Aí você vai falar um pouquinho do irmão dela, um pouquinho do dono do sítio, um pouquinho do passarinho, né? Então aqui é o início. E a gente fez aqui, ó. O nome do livro que eu li é Uma História pelo Meio. O nome da autora é Elvira Vigna. O nome da ilustradora é Raquel Matsushita. A editora é a Positivo. E o livro possui 50 páginas. O narrador é observador. Os personagens da história são a menina Roseli, que lia um livro, o irmão da Roseli, que se chamava Antônio, que jogava bola de gude, o dono do sítio, que não tinha nome, e os passarinhos de várias espécies, em especial o passarinho marrom que comeu a lagarta. A história acontece em vários lugares ao mesmo tempo, no sítio, na casa da Roseli, no alto de um galho na árvore, num dia de chuva, certo? Só isso aqui é o nosso início de fichamento, certo?